mas eu não tô pronto para a internet. Eu não tenho estoque grande, eu não tenho espaço para receber tantos alunos, eu não tô pronto, eu não vou para a internet porque eu preciso crescer muito mais antes de ir para a internet. Se você já pensou isso, já falou isso para alguém que veio te oferecer um trabalho de criação de conteúdo, social media, etc, etc, escuta o que eu vou te dizer. Primeiro vamos pensar, por que a gente pensa assim, né? Por que existe essa crença generalizada de que a internet, ela faz as coisas serem muito rápidas e explosivas? Hoje a gente tem as viralizações, elas ainda acontecem, mas eu acredito muito que isso veio do início da internet, que marcou um momento disruptivo nos canais de criação. Por quê? Antes a gente, para mostrar o nosso trabalho, o nosso produto, a gente acessava os canais como o jornal, ou mais pra frente o rádio, mais pra frente a televisão. E o que esses três têm em comum? Os donos desses canais eram super ricos, que dominavam a comunicação para a massa, eles dominavam como a massa pensava, porque eram eles que controlavam o acesso à informação. E quem anunciava nesses canais eram as pessoas que tinham muito dinheiro, porque era muito caro. Então você pensa que a elite tanto domina os canais, quanto ela é a única que pode pagar para aparecer nos canais. Quando a internet aparece, ela é aberta. Agora, a partir desse momento que a internet entra na nossa vida, porque existe uma internet antes também dela ser acessível para todos, onde só essas grandes empresas também estavam na internet, então a gente acessava blogs como o UOL, como o Globo, então a gente continua vendo quem sempre dominou os canais, continuando dominando os canais. Mas isso vai tendo uma transformação e aos poucos a gente vê as pessoas normais entrando na internet. A gente lembra Kéfera, a gente lembra o Whindersson, a gente lembra Felipe Neto, a gente lembra desse momento. E quando essas pessoas chegam, uau, é disruptivo. Eu nunca tinha visto, eu digo uma pessoa, eu tô representando todo mundo, né? A massa. Eu nunca tinha visto uma pessoa como eu nos canais. Agora eu vejo o Whindersson e ele tem uma casa sem reboco, igual eu. A conexão é imediata, é descomunal, a viralização, boom, chega todo mundo, sabe, todo mundo conhece, a gente vê, assiste a vida dele mudar, ele virar de uma hora para outra, um carinha do interior virar, bum, um ícone do Brasil inteiro. Com uma força, com uma potência de influência gigantesca, que até fazem aquelas marcas, pode aparecer, menino. Ah, tô dizendo água? Aquelas marcas que dominavam os canais procurarem ele para que ele fale por elas. E aí, depois disso, a gente tem o quê? Os criadores de conteúdo que fazem conteúdo sobre criar conteúdo, mas que eles vendem o produto deles falando sobre ser rápido, ser rápido, ser rápido, ser rápido. Então, criou na cabeça das pessoas essa ideia de que a internet ela é muito instantânea, que você vai postar e que você vai lotar a agenda, que você vai postar e que seu estoque zera, ou que você nem vai dar conta de vender, porque vendeu muito mais do que o seu estoque. Mas existem muitos processos que são feitos antes de chegar nesse momento de zerar o estoque. Não é que ele não vai chegar, é que é uma caminhada. Assim como se você abrir um negócio na rua, você vai ter que contar para as pessoas que seu negócio vai abrir. Você vai ter que colocar uma placa que chame a atenção. Você vai ter que se mostrar. E aí o primeiro cliente que entra, você vai começar um relacionamento com ele. Ele tá ali, lugar novo, o que tem aqui? Então você vai cativando ele, você dá um brinde. É a mesma coisa na internet. Você vai criando um trabalho, conversando com as pessoas, mostrando o que você faz, convencendo elas que é bom. Existe um trabalho de diferenciação, porque a concorrência é como nunca houve antes. Nunca antes você tinha tanta concorrência, estava concorrendo com tantas pessoas. Se você abrir uma loja de roupa numa rua, você ia concorrer com as outras lojas de roupas do seu bairro. Agora você concorre com todas as lojas de roupa do mundo. Então existe um trabalho de diferenciação, mas eu acho que antes até desse trabalho, existe você entender quem é a sua marca na internet. Quem é você na internet?
Eu tive uma ideia de conteúdo, mas como materializa essa ideia pro papel? Como essa ideia sai da minha cabeça e se transforma em um vídeo? Tudo isso são processos que a execução que está fazendo trazem para você e que vem antes de tudo que você está pensando. O processo de tirar uma ideia da sua cabeça até ela se transformar num vídeo, isso demora. Claro que pode ser um vídeo simplesinho assim, abrir a câmera e falar. Mas aí quando você vai assistir, você vai falar, nossa, eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito esse movimento, eu não queria ter me portado dessa forma. Você tá descobrindo quem você quer ser na internet. Quem é essa pessoa, essa figura que você vai mostrar? Ela é você por completo? Não, você é uma pessoa com a sua mãe, você é uma pessoa com o seu marido, você é uma pessoa na escola, você é uma pessoa no trabalho. Existem várias fatias de você, inclusive essa que tá na internet. Então, quem é essa fatia aqui? Como ela é? Quem ela é? Como você gosta dela? Isso é uma descoberta, isso é um processo que vem antes desse processo de você viralizar, alcançar milhares de pessoas e conseguir resultados inacreditáveis. Porque depois que esse processo sai de você, ele entra no seu público, na sua audiência. O que a minha audiência gosta de ver? O que ela gosta de consumir? O que ela precisa? O que ela precisa? O que ela anseia? São muitas coisas que vêm antes desse sucesso. E é por isso que começar quanto antes é melhor. Porque você vai passando por esses processos rápidos para que aí sim você possa usufruir dessa fama que a internet tem de resultados inacreditáveis, porque alcança milhares de pessoas. Que não é uma mentira, mas tem o seu próprio processo e leva muito tempo.